Olá, concurseiros! Como estão os estudos? Vamos à nossa quarta aula de informática para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Bom, vamos analisar agora aqui, gente, na nossa aula de informática, o sistema operacional que é dado no edital, que é o Windows 10. Eu vou fazer um resumo desse item aqui, os conceitos gerais, funcionamento, os principais aplicativos e ferramentas, comandos e configurações. Bom, o Windows 10, gente, vem aqui para a maioria dos computadores. Logicamente é um sistema operacional pago, ele é da Microsoft, mas ele é muito utilizado. Então acredito que na maioria das vezes vocês vão encontrar esse sistema aí implantado lá nos computadores do órgão, né? Bom, vamos aí ao primeiro conceito, que é o conceito de pastas. Pastas é uma maneira de a gente organizar os nossos arquivos. Então as pastas são praticamente o mesmo efeito de uma pasta física em um arquivo. A gente coloca o nome nela e coloca os documentos. Então, por exemplo, eu quero organizar dados ou fichas de alunos. Então eu posso ter várias turmas, vários níveis de ensino. Por exemplo, o ensino fundamental eu tenho 6º ano, 7º ano, 8º ano. E aí o que eu faço? Eu coloco as turmas. Por exemplo, 6º ano, eu dentro dessa pasta do 6º ano, eu coloco as minhas turmas. 600, 601, 602. Dentro dessa pasta 600, 601, eu tenho as pastas dos alunos, as informações dos alunos. Então isso que serve a pasta. A gente pode ir separando, colocando uma pasta dentro da outra, organizando de maneira que fique fácil de eu localizar depois o conteúdo que eu desejo. Assim como fotos, por exemplo, eu quero guardar as fotos, aí eu vou lá, ano de 2020, ano de 2019, 2021. Aí dentro daquilo ali eu posso salvar por mês, eu posso salvar por evento. Carnaval de não sei quando, Natal de tal ano. Aí eu vou organizando assim. Aqui, por exemplo, nós temos aqui as pastas, né? Essas de cima são as pastas. E aqui embaixo nós temos arquivos. São diferentes os arquivos que estão dentro das pastas. A pasta, ela permite que a gente coloque arquivo dentro. O arquivo em si é o arquivo. São esses 4 de baixo que ele não deixa que a gente faça nada. A gente apenas leva ele de um lado para o outro, coloca numa pasta, coloca em outra, pode tirar de uma pasta, colocar em outra pasta. Tá? Arquivos e atalhos. Bom, há uma diferença entre pasta, arquivo e atalho. Pasta é a organização, é a pasta, eu posso colocar arquivo dentro. O arquivo é meu arquivo, é minha foto, é o meu texto, é minha apresentação, isso é o arquivo. O arquivo ele pode ser colocado dentro da pasta. E o que significa atalho? Atalho, ele não é a pasta em si, ele não é o arquivo. O atalho, eu posso colocar ele, por exemplo, na minha área de trabalho, no meu desktop, ali na minha área de trabalho, e eu clico nela para acessar uma pasta. Vamos supor que eu utilize muito essa pasta. Então eu vou e crio um atalho para ela. Tá? Esse é o objetivo do atalho. Então arquivo é um item único que contém um determinado dado. Esses arquivos podem ser documentos de forma geral, texto, fotos, vídeos e etc. Tá? Aplicativos, aí eu vou ter lá vários tipos de arquivos. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma diferença. Esse aqui, solução, tem um desenho de uma pasta, olha, ele é a pasta. Esse aqui já é um arquivo TXT, é um arquivo de texto. Eu utilizo muito esse arquivo TXT, por exemplo. Vamos imaginar que você trabalha na área comercial e você precisa fazer várias notas fiscais. Então eu posso colocar arquivos desses nas pastas das empresas. Então, por exemplo, a empresa A, eu vou, anoto ali CNPJ, razão social, endereço, os dados, o KNAI, o que eu coloco na descrição da nota. Então são arquivos pequenos que você coloca com pouca formatação.
simples ali para fazer as anotações e tal. Aí quando eu preciso fazer a nota, eu vou abro esse arquivo, ali tem todas as informações. E a gente pode fazer com tudo. Por exemplo, aqui na hora de configurar aqui uma apresentação, eu posso colocar ali os dados, a cor, o tipo da fonte, para fazer uma padronização. Então eu posso criar vários arquivos desses dentro das pastas para trazer informações relevantes àquele assunto. Então é interessante aí de utilizar, eu utilizo muito ele. Atalho. O atalho é um item que permite então fácil acesso a uma determinada pasta ou arquivo propriamente dito. Então o atalho é aquilo que eu tinha comentado. O atalho, você coloca ele em vários lugares ou lá no seu desktop, um arquivo que você usa muito, uma pasta que você usa muito. Então você já clica e vai direto nele. Tá? Ele não é o arquivo, você pode apagar o atalho, você não perdeu o arquivo, tá? Ele apenas ele direciona para ir mais fácil. Aqui, por exemplo, ele aparece essa setinha aqui, tá vendo? Isso aqui significa que essa pasta é o atalho da pasta solução. Se não tivesse esse quadradinho, tiver só a pasta, é o arquivo, é a pasta solução. Mas aqui, ó, tem isso aqui, é o atalho. Então, se eu excluir esse atalho, eu não estou excluindo a pasta, não. Eu estou só tirando essa coisa rápida, esse link rápido. A área de transferência é muito importante e funciona em segundo plano, de forma temporária, guardando vários de itens como arquivos e informações. A área de transferência, tá, é onde fica gravado os seus arquivos temporários. Então, quando você abre um Word, abre uma planilha, o que vai acontecer com ela? Ele vai funcionar ali sem você perceber. Tanto é que ela é temporária que a gente tem que salvar o que a gente fizer. Por exemplo, se eu abrir um Word, abrir um texto, fiz as minhas modificações e não salvar, ele está ali naquela área de transferência. Eu tenho que salvar para eu ter esse arquivo salvo. Se eu fechar e não salvar, tudo aquilo que eu fiz não vai estar lá quando eu abrir de novo, tá? Então tem que ter muito cuidado nessa hora que você salva suas informações. Existem até configurações que permite que a gente fique fazendo automaticamente o salvamento. Existe essa configuração também, tá? Esses agora mais modernos, eles de tempo em tempo ele dá aquela salvada. Você até pode configurar isso para, se você esquecer, ele vai lá e ele salva aquele conteúdo e você não precisa ficar salvando toda hora, tá? Principalmente se faltar energia e você não tiver um no break, você pode perder o que você digitou. Área de trabalho. Então, a área de trabalho, assim que a gente inicia o Windows, é a área que vai aparecer na nossa tela, no nosso computador. Tá? Essa é a área de trabalho, também conhecida como desktop. É a área da tela em que você trabalha. Tá? Então, é a área que a gente vai trabalhar aí no computador. Bom, é nela que você poderá guardar todas as suas pastas de trabalho, contendo seus documentos, desenhos, ofícios, relatórios e tal, músicas. Claro que é uma opção, tá? Eu vou mostrar aqui uma tela para vocês, aqui onde eu guardo alguns arquivos. Eu não guardo tudo aqui, tem gente que gosta de colocar bastante coisa, não há problema nenhum. Eu coloco aqui os arquivos que mais utiliza, tá? Como eu trabalho em nuvem também, no Dropbox, então não adianta colocar tudo aqui porque nem vai caber, fica já guardado e a gente entra através das pastas, né? Então eu venho aqui, abro o Windows Explorer e vou achar meu arquivo. Os arquivos que mais eu utilizo estão todos aqui, ó. É o que eu uso mais assim no dia a dia. Inclusive eu deixo aqui alguns arquivos para eu copiar. Por exemplo, aqui eu tenho um TXT, um Word, planilha e um PowerPoint. Às vezes quando eu quero colocar uma observação ou então abrir um Word, eu venho aqui, copio e coloco aqui para dentro logo da pasta que eu estou trabalhando. Fica mais rápido de trabalhar. Então aqui são alguns exemplos que a gente tem aqui da nossa área de trabalho. Tá? E vocês arrumem a área de trabalho como vocês desejarem. Aqui é porque fica mais organizado. Você já tem aqueles arquivos que você usa toda hora, então você já acessa por aqui.
Quando executamos comandos como copiar, ou seja, o Ctrl C, estamos copiando dados esta área para esta área intermediária. Então, quando eu dou um Ctrl C, que eu copio alguma coisa, eu então estou fazendo o que? Eu estou colocando esse arquivo dentro desta pasta provisória, dessa pasta temporária ali. Tá? Ela guarda esses arquivos, ele fica ali, para eu copiar então para outro local. Tá? Manipulação de arquivos ou pasta. Há caminho mais rápido para acessar e manipular os arquivos das pastas e outros objetos através do meu computador. Então eu entro aqui no meu computador e posso copiar, colar, mover, criar, fazer atalhos, fazer várias modificações que eu quiser. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tela do meu computador. Observa que aqui é um menu rápido. Eu tenho aqui várias pastas e aqui eu tenho então as pastas que já vêm originais do computador. Desktop, que é a minha área de trabalho, uma pasta de download que você baixa da internet, uma pasta de música, de vídeo, de imagem, de documentos, tá? Aqui até de objetos 3D. Isso aqui já vem aqui, já é default aqui desse computador. E aqui eu tenho o nosso HD, lá onde estão armazenados o HD, ou então, né, onde nós guardamos as nossas informações. O programa está tudo aqui. Geralmente é o arquivo, normalmente a gente utiliza a denominação C2 pontos para esse tipo de dispositivo, tá? Então aqui, se eu der 2 cliques aqui, eu entro dentro, eu tenho todas as pastas que estão aqui dentro desse HD, desse armazenamento aqui. Uso dos menus, programas e aplicativos de interação com o usuário. Vamos separar essa interação do usuário por categoria para entendermos melhor as funções categorizadas. Aqui, por exemplo, eu tenho o menu iniciar. Quando eu clico aqui nesse símbolo de Windows, eu obtenho aqui várias opções. Aqui é para ligar e desligar, configurações, imagens, documentos. E aqui eu tenho em ordem alfabética todos os meus programas. Aqui, eu tenho aqui o Access, eu tenho a Acrobat Read, Alarme, Amazon Music. Eu tenho vários programas em ordem alfabética. O Dropbox Capture, que é esse aqui que eu estou usando para gravar a aula. Tá? E aqui ainda aparece nesse tipo de configuração de menu que você tem as imagens aqui. Tá? Então esse aqui é um menu para a gente acessar os programas, acessar o que a gente precisa executar, os aplicativos que a gente quer executar. Música e vídeo. Temos o Windows Media Player como player nativo para ouvir música. Então, o sistema operacional ele precisa de alguns aplicativos que ajudam ali a trabalhar. Por exemplo, quando a gente quer ouvir uma música, quer ouvir um vídeo, a gente tem alguns players de vídeo e de música que são praticamente, utilizamos o mesmo, tá? Para poder ouvir, para poder reproduzir aquele arquivo, tá? Então a gente pode colocar aqui, arrumar as músicas, as fotografias, os vídeos. Você pode colocar em pastas, pode criar playlist, pode fazer o que você quiser aí dentro desses tipos de aplicativo. Aqui é um exemplo do Windows Media Player, ele já vem dentro do Windows. Aqui tem aqui uma sequência de músicas, tá vendo aqui, 14 bis e tal. Então aqui nós temos uma sequência, aqui tem outra e tal. E aqui eu vou executar, tá? Do play, eu posso adiantar uma música. Eu tenho o volume, porque o volume também eu posso ajustar o volume aqui, porque às vezes eu estou fazendo outras atividades e eu não quero abaixar o som do meu computador, senão eu fico sem ouvir outras coisas. Então eu posso botar aqui um volume mais baixo só para ter aquela musiquinha tocando de fundo. E eu não abaixo o volume do computador. Então quando eu tiver alguma outra coisa no computador, eu estou ouvindo do som normal, mas a música está mais baixo. E aqui eu tenho opções aqui de tocar aleatório. Tem um símbolozinho aqui em que ele pode escolher aleatoriamente a música do meu playlist, para não tocar sempre a mesma sequência, que chega uma hora, se você tiver a sequência, você sabe até a música que vai tocar depois, né? Então você pode colocar essa configuração aleatória. Então, e assim vai, né? É
um exemplo aqui de um reprodutor de som, de música, de vídeo, né? Ferramentas do sistema. A limpeza de disco é uma ferramenta importante, pois o próprio Windows sugere arquivos inúteis e podemos simplesmente confirmar sua exclusão. Isso aqui é uma maneira da gente fazer uma limpeza quando o computador começa a ficar um pouquinho lento. Então você tem isso aqui, ó, limpeza de disco, ele vai calcular, ele vai verificar o que você não usa lá de arquivo e vai sugerir que você faça a limpeza. Uma outra ferramenta também é o desfragmentador de disco. Tá? Isso aqui você pode mandar desfragmentar de tempos em tempo, ele vai reorganizar o seu HD, vai arrumar os arquivos lá. Isso também ajuda aí na hora da velocidade. Utilizando o desfragmentador, o Windows se reorganiza internamente, tornando o computador mais rápido e fazendo com que o Windows acesse os arquivos com maior rapidez. Aí aqui, por exemplo, tá? Eu venho aqui e coloco para desfragmentar, otimizar. Ó. Aperto aqui otimizar, aqui por exemplo não está fragmentado. Aí ele vai analisar essa unidade e vai organizar novamente ela. Tá? Recurso de backup ou restauração do Windows é muito importante, pois ajuda na recuperação do sistema, ou até mesmo escolher seus arquivos para serem salvos, tendo assim uma cópia de segurança. Backup, gente, é para você guardar uma cópia de segurança. Caso você dê algum problema, você tem. Claro que hoje, com o trabalho na nuvem, é muito mais tranquilo, porque dificilmente você vai perder. Mas o backup você pode fazer, você pode pegar e fazer um backup dos seus arquivos, colocar no HD externo. Tá? O pendrive não é bem um dispositivo que tem uma segurança muito grande, mas você pode guardar algumas coisas lá. Você poderia, antigamente a gente botava num DVD, gravava os arquivos em um CD, né? Um DVD. Também é uma maneira de você guardar, de fazer um backup, que é diferente de restauração do Windows que a gente vai ver agora. Bom, aqui nas configurações, a gente clica naquela rodinha aqui de configurações que fica no menu iniciar, e a gente vai observar que um dos itens lá das configurações é o backup. Tá? Então o backup, você pode ativar aqui para que ele faça um backup automático dos arquivos, e ele então vai salvando. Um outro item interessante é esse recuperação aqui. A recuperação, ele é interessante. Tá? A recuperação é que você volta o seu computador em uma data anterior. Tá? E aí você consegue às vezes recuperar um problema. Por exemplo, eu tenho um programa que faz essas apresentações, é parecido com o PowerPoint, mas ele tem alguns recursos a mais, em que eu preparo para colocar aulas online na plataforma Moodle. Eu gravo os arquivos, eu posso fazer apresentações e posso levar isso para a plataforma. O programa que eu tenho, ele já tem, ele utiliza um outro recurso que o Windows bloqueou, que não existe mais. Então, quando meu Windows atualizou, esse meu programa deu problema. Ele não rodou perfeitamente mais, porque o Windows tinha eliminado essa ferramenta que ele precisava. Aí o que eu tive que fazer? Eu pude voltar numa data anterior a essa atualização do Windows. Então eu retornei o computador numa data anterior, ele voltou a funcionar novamente, porque nessa data eu tinha esse aplicativo, essa aplicaçãozinha lá, esse programa rodando, tá? Claro que com o tempo fica ruim, porque esse programa interfere na segurança. Então toda hora que o Windows for atualizar, o Windows vai querer atualizar ele. E aí acabou que eu tive que parar de usar esse programa, porque eu tenho que ficar atualizando o Windows, então ele iria bloquear de qualquer jeito. Mas a restauração, ela é diferente do backup, porque a restauração ela volta no tempo a um determinado ponto anterior. O backup é apenas uma cópia de segurança, tá? Então essa é a diferença de um para o outro aí. Um outro detalhe aqui, você pode criar um ponto de restauração. Você pode criar ali um ponto. Você pode ir criando datas de restauração, de recuperação, e quando você precisar, você retorna naquela data. Também é uma possibilidade de fazer isso.
Bom, aqui são os dados do computador, tá, gente? Inicialização e finalização. Essas são as informações quando você quer saber as informações desse computador. Por exemplo, esse aqui eu tenho o Windows 10. Tá? Aqui tem o meu processador, qual é o processador que eu estou utilizando. A memória RAM, que são os dados, 12 GB. O sistema operacional, 64 bits. Tá? Então, algumas informações básicas do meu sistema. O Windows Explorer. O Windows Explorer é um gerenciador de informações, arquivos, pastas e programas do sistema operacional Windows da Microsoft. Toda pasta que existia nele pode ser vista pelo Windows Explorer. Possui uma interface fácil e intuitiva. Eu abri aqui o meu computador. Eu tenho aqui, ó, o meu HD. Esse aqui tem a unidade DVD, tá? Que hoje quase já não vem mais. Aí é o D2 pontos, é uma unidade. Sempre que eu coloco alguma unidade de armazenamento, ele vai dando nome. Por exemplo, se eu colocar um pendrive aqui, ele vai ser o E. Se eu colocar outro pendrive, vai ser o F. Ele vai numerando C2 ponto, D2 ponto, E2 ponto, F2 ponto. É onde está o diretório, onde estão os arquivos daquele armazenamento. Tá? E aqui eu entro na pasta, posso entrar na área de trabalho, é só dar 2 cliques aqui, eu vou entrando nas pastas, eu vou navegando aqui nas pastas. Tá? Aqui, por exemplo, ó, eu tô a minha pasta de trabalho aqui dessas aulas, ó. Então eu tô aqui, eu tô eu criei uma pasta trabalho. Aqui é o curso onde eu dou a aula, né? Curso Atitude, concurso, curso para concurso, Polícia Civil 2021, aulas de informática. Então aqui nessa pasta aulas de informática, aulas de informática eu tenho alguns arquivos, ó. Aqui é o PC1, aí eu vou dando os nomes e vou colocando aqui dentro dessa pasta. Na versão em português é chamado de gerenciador de arquivo ou explorador de arquivos. O seu arquivo é chamado de explorer.exec. Esse .exec aqui é para executar. Tá? Quando você clica, você executa o arquivo. Na parte de cima do Windows Explorer, você terá acesso a muitas funções de gerenciamento, como criar pasta, excluir, renomear, excluir histórico, ter acesso ao prompt de comando, entre outras funcionalidades, que aparece sempre que você seleciona um arquivo. Então, por exemplo, aqui é um exemplo. Ó, eu peguei aqui arquivo, ó, eu posso abrir em uma nova janela, eu posso aqui fechar, eu posso tirar alguma dúvida, tal. E aqui são os mais frequentes, o que eu acessei por último aqui, os 9 arquivos que eu mais acessei. Tá? Essa é uma opção. Aqui então, estou abrindo o arquivo. Agora eu estava aqui nessa opção arquivo. Agora início. Início ele me dá todas essas opções aqui, ó. Por exemplo, copiar. Eu copio uma pasta, eu posso copiar e eu posso colar. Então aqui é o Ctrl C, aqui é o Ctrl V. Eu posso copiar uma pasta de um lugar e colocar para outro. Existe uma opção aqui de recortar. Qual é a diferença de recortar para copiar? Se eu pego uma pasta e copio, eu continuo com ela onde ela estava e boto uma cópia em outra pasta. Se eu utilizar a opção recortar, que é uma tesourinha aqui, eu tiro a pasta daquele local, eu tiro ou a pasta ou o arquivo e coloco em outro. Então eu saio com ela daquele lugar de origem e levo ela para outro lugar. Ela não fica uma cópia lá onde estava. Então a diferença de copiar para recortar é essa. Tá? Então eu tiro de um lugar, levo para outro, eu estou recortando. Eu copio e coloco uma cópia em outro lugar. Eu continuo com ela numa pasta e ela na verdade viram duas, né? Então muito cuidado aqui com a diferença. Caminho, copiar caminho é só um endereço onde que ela está. Colar atalho. Atalho é só um link para chegar naquele arquivo ou naquela pasta. Aqui são opções, eu posso mover para um lugar, posso copiar para outro, posso excluir, eu posso renomear, eu posso mudar de nome. Essa opção aqui eu crio uma nova pasta, tá? Eu faço uma pasta nova, eu quero guardar alguma coisa. Tá? Propriedades aqui vai dizer as características, tamanhos e tal.
Ó, editar histórico, o histórico me diz as pastas que eu abri. Então às vezes eu quero lembrar alguma coisa que eu abri, poxa, onde é que está aquela pasta? Eu vim aqui no histórico, eu vou ter ali os acessos que eu fiz anteriormente. Aqui eu posso selecionar tudo, mexer com seleção, né? Não há problema nenhum. Bom, agora a aba compartilhar. Eu estou aqui na aba compartilhar. Bom, para compartilhar eu posso enviar para alguém pelo WhatsApp, por algum e-mail, eu posso, né, enviar o arquivo por e-mail, por exemplo, o WhatsApp, Messenger, qualquer outra opção que eu quiser, tá? Eu posso fazer um zip, eu posso zipar, compactar, porque se o tamanho dela for grande, é bom compactar para diminuir o tamanho, para poder caber. Posso imprimir aqui, fazer impressão e tal. Eu posso também definir quem pode ter acesso. Então eu tenho aqui algumas ferramentas que eu posso mexer nos meus arquivos. E aqui a última aba é a aba exibir. Eu posso mudar o tamanho aqui, eu posso colocar ícones pequenos, grandes, detalhes, lista. Detalhes eu tenho todas essas informações, a data, o tipo de arquivo. Lista não, lista eu só tenho esse pedacinho aqui, é mais simplificado. Por exemplo, foto, às vezes eu quero ver uma foto, eu posso colocar um ícone extra grande, que eu consigo até ver um pouco da foto ali, ou do vídeo, a capa pelo menos, e eu posso trabalhar. Isso é interessante às vezes, aí você pode modificar de acordo com a sua necessidade. Aqui é classificação, eu posso mexer aqui em como que eu vou colocar essa ordem. Eu posso priorizar pastas primeiro e programas depois, ou vice-versa, tal. Eu tenho a opção de fazer algumas coisas, tá? Itens ocultos, ou arquivos ocultos, são aqueles arquivos que é para a gente não mexer, que é do sistema. Se eu clicar aqui, eles vão aparecer e eu vou verificar que é do sistema, né? Não é bom você mexer nem alterar. A coluna do lado esquerdo te dá acesso direto para tudo que você quer encontrar no computador. As pastas mais utilizadas são as de download, documento e imagem. É esse menu do lado esquerdo que ele fala aqui, ó, que é um acesso rápido. Se eu clicar aqui, eu vou direto para a minha área de trabalho, para o download, etc. Então, essa área aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, são as pastas que eu acessei mais frequentemente. Então, aulas de informática, fichas, leis, PC e tal. Isso aqui são a minha organização. Aqui é o Dropbox. Esse Dropbox é em nuvem. Todas essas pastas estão lá na nuvem. Então, dentro dos meus arquivos, dentro do Dropbox, que é lá onde ficam esses arquivos. Esses aqui não estão no computador. Então, lá eu posso configurar também para que eles possam ficar no computador e na nuvem. Então, arquivos que eu trabalho muito, eles podem até ficar aqui no computador e uma parte na nuvem, mas outros só na nuvem, porque senão fica muito espaço. Por exemplo, eu já tenho lá quase 2 TB de arquivo, eu não vou conseguir colocar tudo aqui no computador e nem teria sentido. Tá? Operações básicas com arquivos do Windows Explorer. Criar pasta. Criar no local que quer criar a pasta, clicar com o botão direito do mouse e ir em novo. Criar pasta e nomear ela. Você pode criar uma pasta dentro de outra pasta para organizar melhor seus arquivos. Então, você pode criar quantas pastas você quiser. Tá? Tanto posso clicar aqui como posso clicar aqui, ó, nova pasta. Ó. Cliquei aqui, ó, nova pasta, apareceu aqui, nova pasta. Veja que o nome está selecionado em azul. Basta eu digitar o meu nome, o nome da minha pasta, ele vai apagar esse nova pasta e vai renomear em cima. Então eu clico aqui em nova pasta, vai aparecer aqui a pasta, eu digito o nome dela. Caso você queira salvar dentro de uma mesma pasta um arquivo com o mesmo nome, só será possível se tiver uma extensão diferente. Exatamente. Eu não posso ter 2 arquivos com o mesmo nome, tá, gente? Ele não aceita. Aí eu vou olhar aqui, ó, informática PC1 história. Ué, ele tem o mesmo nome, os 2 arquivos. Só que um arquivo é PDF, o outro arquivo é PowerPoint, PPTX. Eu não posso ter o mesmo nome para 2 arquivos de apresentação.
eu tenho que mudar. Eu tenho que dar qualquer coisa diferente para poder ele aceitar. Então, dentro de uma mesma pasta, eu não posso ter dois arquivos com o mesmo nome. Em pastas diferentes, sim. Se eu tiver aqui uma outra pasta aqui dentro de provas, eu posso ter um arquivo com o mesmo nome, mas está dentro da pasta de prova. Tá dentro de uma mesma pasta, essa pasta aqui, por exemplo, que é PC, ó, aqui é o endereço da pasta. Tá aqui dentro da pasta do curso Atitude, dentro da pasta da Polícia Civil do 2021, aulas de informática da Polícia Civil, arquivo PC. Tá aqui, ó. Eu não posso ter então o mesmo nome se for a mesma terminação, se for o mesmo tipo de arquivo. Exemplo: maravilha.png é uma foto e maravilha.doc é um texto, então eu posso ter o mesmo nome, porque isso aqui é uma imagem, isso aqui é um texto. Independente de uma pasta estar vazia ou não, ela permanecerá mesmo que o computador seja reiniciado. Tá? Então, mesmo que eu reinicie, a pasta fica lá. Copiar, a gente utiliza o Ctrl+C e depois a gente cola com Ctrl+V. Então, cuidado, é só copiar. Eu continuo copiar, eu continuo com o arquivo na origem e coloco ele numa pasta nova. Pode também clicar no botão direito do mouse, selecionar copiar e ir para o local que quer copiar. Clicar novamente com o botão direito e selecionar colar. Aí eu colo a minha pasta lá. Aqui, ó, esse é o exemplo. Cliquei com o botão direito. Cliquei com o botão direito, observe que eu tenho várias opções aqui. Eu posso abrir, eu posso criar um documento novo, eu posso imprimir, eu posso compartilhar por esses programas aqui, pelo Dropbox, eu posso fazer zipar ele para enviar ele por e-mail, por exemplo. Tá? Eu posso recortar, copiar, posso excluir, posso mudar o nome, posso ver as propriedades. Então aqui com o botão direito eu tenho muitas opções. Excluir, também você pode selecionar e ou apertar a tecla lá, o delete do teclado, delete ou del, às vezes tem sido só del, eu deleto, ou eu posso usar o botão direito e selecionar em excluir, como eu já tinha mostrado anteriormente aqui. Tá? Eu posso clicar nessa opção aqui e ele excluir. Gente, lixeira. Lixeira é uma coisa interessante. Todos os arquivos que você deleta, a maioria deles, a não ser que ele for muito grande, se ele for muito grande ele não vai para a lixeira, mas a maioria dos arquivos ele vem para a lixeira, então você não perdeu aquele arquivo de vez. Se você sem querer deletou um arquivo, ele foi para a lixeira. Aí você tem aqui algumas propriedades quando você clica o botão direito. Você pode abrir a lixeira e procurar seu arquivo lá dentro. Você pode esvaziar a lixeira. Se você esvaziar a lixeira, aí tudo que está ali você joga fora de vez. Você não tem como recuperar. Eu posso fixar ali no menu iniciar, eu posso criar um atalho, eu posso mudar de nome. Eu não quero chamar de lixeira, eu quero chamar de outra coisa. Você pode mudar o nome também. Tá? Aqui, por exemplo, eu abri a lixeira. Ó. Então aqui tudo isso aqui eu joguei fora. Mas eu posso recuperar aqui, ó. Eu posso restaurar tudo que está na lixeira, jogar novamente para o local, ou eu posso aqui clicar em algum arquivo que eu quero e recuperar somente ele, ou esvaziar a lixeira toda. Aí aqui você que vai ver o que você vai querer fazer com os seus arquivos da lixeira. Organizar, você pode organizar do jeito que quiser, como por exemplo ícones grandes, pequenos, lista, conteúdo, lista com detalhe. Essas funções estão na barra de cima em exibir, ou na mesma barra do lado direito. Aqui, tá? Aqui, por exemplo, ele está com ícones grandes, ó. Fica fácil de eu ver, ó. Aqui minhas apresentações, ó, informática e tal, sistema operacional, minhas aulas. E eu posso modificar aqui a maneira com que eu quero ver. Por exemplo, aqui eu passei para a lista, ó. A lista aparece só o nome assim. Então, quando tem muito arquivo, obviamente que o lista é mais interessante. Mas se você quiser ver foto, por exemplo, esse aqui já é melhor, que o ícone grande já te permite você ver foto,
e ver outras informações. Movimentar. Você pode movimentar arquivos em pasta clicando Ctrl X. O Ctrl X movimenta, ele tira a pasta de um lugar para levar para outro, ou arquivo ou pasta, tá, gente? Arquivo ou pasta e ir para onde você quer colar, ou seja, Ctrl V. Então, quando você dá um Ctrl X, você está tirando ele daquele lugar. Quando você dá um Ctrl C, você só está copiando. Tá? Ou clicar no botão direito e selecionar recortar e ir para o local de destino e clicar novamente no botão direito do mouse e selecionar colar. Localizando arquivos e pastas. No Windows Explorer você tem duas opções para isso. Tem uma barra de pesquisa acima na qual você digita o arquivo ou a pasta que procura, ou na mesma barra tem a opção pesquisar. Clicando nessa opção terão mais opções que você pode refinar sua busca, tá? Aqui, ó, pesquisaram. Aí você pode escolher aonde você quer pesquisar. Você pode selecionar aqui as propriedades, como você quer fazer. Você tem aí algumas opções. Aqui, ó, pesquisaram. Eu posso aqui, por exemplo, na minha pasta trabalho, eu venho aqui e digito o nome do arquivo que eu quero achar e ele vai me dizer onde que está. Vai me dizer todos os arquivos com aquele nome, né? O firewall do Windows ajuda a proteger o seu computador, analisando regularmente o disco rígido e oferecendo a opção de remover qualquer spyware software. Opa! Potencialmente indesejado que encontrar. Olha só, gente, o firewall ele ajuda a proteger, tá, o computador, mas a proteção que ele oferece não ele não é um antivírus. Ele não vai ir lá no seu disco rígido e fazer remoção de nada, tá? Então aqui essa questão não está errada. Esse item 1, o firewall ele apenas ele tenta fazer um bloqueio, ele dificulta entrar, ele cria um caminho, uma barreira, um muro, mas ele não entra lá para verificar se tem vírus ou não tem vírus. Então aqui que está o problema. Ele não é um antivírus. 2. A ferramenta explorador de arquivos, que é o gerenciamento de arquivos, permite o usuário organizar o conteúdo de um disco, possibilitando, entre outras ações, realizar cópia, exclusão, movimentação de pastas e arquivos. Sim, esse 2 está correto, né? É o Windows Explorer. Você pode fazer lá, criar pastas, jogar para um lado, para outro, tal, arrumar, não há problema nenhum. 3. O recurso de restauração do sistema permite o usuário retornar a um ponto anterior, ponto de restauração, sem que esse perca seus arquivos de dados pessoais, mas remove aplicativo, drive e atualização instalados após a criação do ponto de restauração. Exatamente, isso aqui está certo. O recurso de restauração não é um backup. Ele volta o seu computador no tempo até aquela data que você escolheu. Então tudo que você fez daquela data para frente, ele não tem mais. Ele vai recuperar, ele vai levar o seu computador a um estágio anterior. Então aqui a 2 e a 3 estão corretas, é a letra D. Então vamos lá. Considere as configurações padrão default do sistema operacional Windows 10. A ferramenta explorador de arquivos, que é o que a gente estudou aqui, o gerenciador de arquivos, permite selecionar múltiplos arquivos para copiá-los de uma pasta de origem para uma pasta de destino, usando o recurso como arrastar e soltar. Você vai selecionar uma lista de arquivos e levar para outra pasta. Para selecionar esses arquivos para cópia, é necessário clicar no botão esquerdo do mouse ou ao mesmo tempo manter pressionada que tecla. Bom, aqui, gente, é o Ctrl, né? O Ctrl, ele, se eu deixar pressionado, ele vai me permitir selecionar. Eu seguro a tecla Ctrl e vou apertando em cima dos arquivos, ele vai fixando a seleção. Ele vai marcando a seleção. Aqui é o Ctrl, tá? Essas outras não fazem esse tipo de serviço. Sobre a manipulação de arquivos e pastas do Windows Explorer, considerando a sua configuração padrão, é correto afirmar. Cuidado, é correto, hein?
Ao selecionar a opção criar atalho, uma cópia do arquivo selecionado é feita para a área de trabalho do seu computador. O problema é isso aqui, ó, uma cópia. Gente, não é criada uma cópia. O atalho, ele não copia o arquivo. Ele apenas vai criar um atalho. Tá? Então essa aqui, ela está errada, porque não é uma cópia, é apenas um link. Quando você, tanto é que se você apagar o atalho, você não apagou o arquivo. Você não está copiando o arquivo. Ao selecionar a opção copiar, o arquivo é removido da pasta de origem? Não. Copiar, ele não remove o arquivo. O que remove o arquivo é o recortar. Então, muito cuidado aqui, tá? A letra B também está errada, porque para você remover o arquivo é o recortar, é o Ctrl X. A opção renomear modifica o nome do arquivo para o nome padrão do Windows? Não. Renomear o nome que você vai dar ao arquivo. Tá? Você coloca o nome que você quiser. Não é um nome padrão. Tá? Ao excluir um arquivo, o Windows move o arquivo para a pasta lixeira? A princípio sim, tá, gente? A princípio sim, a não ser que o arquivo seja muito grande. Se o arquivo for muito grande, não, mas normalmente o arquivo ele vai para a lixeira. Então a letra D está correta. A opção abrir abrirá o arquivo selecionado no editor de texto padrão do Windows. Opa! Ó, depende, né, gente? Aqui é no editor de texto, se for um arquivo de texto. Mas a opção abrir, ele vai ter, ele vai abrir de acordo com o arquivo que seja. Então, por exemplo, se é um vídeo, ele vai abrir com um arquivo padrão para vídeo, ou que você definiu como padrão, entendeu? Não é um texto. O texto, se for um documento de texto, se for um documento de imagem, então a letra E não é, tá? Então aqui letra D realmente, tá bom? Sobre as funcionalidades do Windows, é correto afirmar que, correto, hein? O menu editar contém a barra Explorer, que permite exibir ou ocultar a barra de pesquisa, favoritos, mídia, entre outros. Olha bem, exibir ou ocultar é arquivos ocultos, tá, gente? A barra de pesquisar, ela não some, a favoritos ela fica ali. Ela não, você não tira essa opção, você não tem como ocultar e tirar. O que você pode ocultar são os arquivos ocultos que você marca naquela caixinha lá e ocultar, tá? Mas são os arquivos ocultos, não são as barras de pesquisa, não. Ali, aquilo ali é padrão. O menu, então essa aqui não é mesmo, né? O menu exibir contém a opção copiar, que permite a cópia de arquivos e pastas selecionadas para que sejam transferidas para outro local. Cuidado, hein? Olha só, hein? Ela não vai ser transferida, tá, gente? Porque transferir uma pasta de um lugar para outro é recortar e não copiar, hein? Cuidado, hein? Quando você copia, você não está transferindo, você deixa uma pasta na origem e leva uma cópia dela para outra página. Você vai ter dois arquivos iguais, um na pasta de origem e um na nova pasta. Então cuidado, hein? Ele não está transferindo o arquivo, ele está levando uma cópia. Aqui, se eu colocasse aqui recortar, sim, recortar eu estou transferindo. Então a letra D realmente não é. O modo exibição ícones, miniaturas, lado a lado, são exemplos de objetos que podem ser apresentados no Windows Explorer? Sim. É a maneira com que ele vai aparecer para mim, é uma maneira de exibição. Então, exibição é uma apresentação, então realmente isso aqui está correto. Tá? O Windows Explorer permite excluir itens da lixeira, nela selecionando o item que se quiser excluir, efetuando um duplo clique do mouse. Não é um duplo clique, tá? Você faz o que? Você seleciona o item lá no mouse e manda excluir, tá? Você dando um duplo clique, você não está excluindo esse arquivo ainda. Você está selecionando ele
E aí você vai querer saber se você quer excluir ou você quer recuperar. Se você der 2 cliques, você não está excluindo o arquivo. Tá? Aí você vai dar a ação que você quer fazer. Eu quero excluir, eu quero recuperar. Então o duplo clique ele não exclui um item de imediato, tá? Ele não vai excluir esse item. Então essa D aqui está errada. Vamos lá, o gerenciador de tarefas do Windows XP é um aplicativo do sistema operacional que pode ser utilizado para monitorar o funcionamento de outros programas. Ele é aberto quando se pressiona Ctrl Alt Del ao mesmo tempo. Tá? Eu vou aproveitar essa questão para falar sobre ele. Tá? Aqui você dá Ctrl Alt Del ao mesmo tempo, Ctrl Alt Del, e você vai abrir essa tela aqui. Ele vai aparecer esse gerenciador aqui. Esse gerenciador de arquivo ele mostra os programas que estão rodando. Por exemplo, aqui, ó, gerenciador de tarefa é ele mesmo. Ó, ele está usando 13% da CPU, ó, 37 MB. E aqui é o disco. Aqui você observa que ele está, não ele sozinho, mas todos os outros estão já ocupando 74% da memória, 3% do disco, da CPU. Isso é bom para você saber que quando o programa está rodando, está exigindo muito. Ó, Messenger, ó, aqui é o navegador Edge, aqui é o PowerPoint, o Paint, Skype. Então tudo isso aqui está aberto, tá? E eles estão ocupando aqui. Aqui, por exemplo, esse aqui está parado. Ó. Esse aqui não estão ocupando quase nada. Eles estão só ocupando um pouquinho da memória, mas o processador não está ocupando. Tá? Então aqui eu tenho opção de fazer várias coisas. Eu posso também selecionar um item desse aqui e finalizar a tarefa. Então, quando eu tenho um programa que parou, por exemplo, tá travado, deu algum problema, eu posso vir aqui, abrir o gerenciador de tarefa, por exemplo, Paint parou. Eu seleciono o Paint aqui e mando finalizar a tarefa. Finaliza a tarefa, ele fecha o programa, forçadamente, né? Então vamos à questão. Como é possível interromper aplicativo que esteja em funcionamento utilizando o gerenciador de tarefa? Por meio da aba de processos, em que será possível identificar o processo e finalizá-lo com o botão finalizar processo, ou com a tecla delete do teclado. Então é isso que ele mostra aqui, ó. Eu seleciono o meu arquivo e finalizo a tarefa aqui, ó. Ou então eu clico aqui e aperto até a tecla Del também dá. Tá? Então a letra A. Esperando, pois o gerenciador fechará todos os programas indesejáveis. Não, automaticamente não. Ele não fecha nada automático, senão imagina, né? Como é que ele vai saber? Ele não fecha. Pressionando Ctrl Alt Del novamente também não, tá? Isso aqui é só para entrar, não, se eu fizer de novo ele já está aberto, não vai acontecer nada. Saindo do gerenciador de tarefas, pois todos os processos indesejados serão finalizados. Não, se eu sair do gerenciador tudo continua normal, ele apenas mostra o que está acontecendo. Aqui, é claro que ele está falando do XP, mas poderia ser o nosso Windows 10, ele continua funcionando da mesma maneira. Bom, gente, então chegamos em mais o final da nossa quarta aula. Espero que tenham gostado da nossa aula. Peço aí para que ajude a divulgar o canal. Se gostou, dê um like, deixe seu comentário. Se tiver alguma dúvida, é só enviar para a gente, tá bom? Continue os estudos com afinco que vocês vão conseguir chegar no objetivo, tá bom? Muito obrigado pela audiência, até a próxima aula.